Muito boa noite a todas e todos. Estamos iniciando o nosso segundo encontro do curso Viver a Escrita, com o tema do projeto AEL esse ano para as produções literárias, né? Então, é uma tradição, já há 4 anos que a gente tem essa formação com esse título, né? Viver a Escrita, falando do tema central das produções literárias do projeto AEL no ano. Mas, claro, mesmo para quem não é da AEL, a gente estamos falando de escrita, da importância da escrita literária, que ela pode e deve estar presente no cotidiano escolar, né? Claro, a escrita instrumental, ela também está presente, deve estar presente, mas trabalhar com a perspectiva da leitura e da literatura, ela traz elementos a mais que quem trabalha, né, dentro desse campo sabe das singularidades, né? Então esse curso tem esse enfoque um pouquinho maior para essa perspectiva. E claro, nós vamos ter as produções literárias do Projeto AEL esse ano, né, o Descobrir-se Autor e o Revelar-se Autor. Então, o Revelar-se Autor é uma produção para educadores da rede, fica aberto para todas e todos que queiram participar. E vou dizer uma coisa para vocês, é uma alegria muito grande quando a gente consegue furar a bolha, vai, no bom sentido, né? Professores que a gente nunca ouviu falar na vida. Esse ano, inclusive, o Revelar-se Autor desse ano foi muito bacana, porque teve professores, inclusive, de rede parceira, né, do que a gente conhece como escolas conveniadas, né, creches, 6 conveniadas, que participaram do livro. Então, fiquei muito feliz, de verdade, de ter vindo produções de professores que normalmente nem participam das nossas formações, dos cursos da EL, né? Então, é muito bom, de verdade, ter produções, coisas que fomentem a rede, que incentive, que deem motivação, perspectiva. E uma coisa que eu sempre comento, né, e eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram essa experiência, o quanto é bonito para os estudantes verem no professor deles, né, um autor, né? Porque essa ideia, esse imaginário do escritor, muitas vezes é uma coisa distante do estudante, né? Os pequenininhos, eles falam, nossa, eles estão vivos, os escritores, eles têm uma ideia de alguém até que já faleceu, como se todos tivessem falecido já, ou alguém que ele só conhece ali no paratexto do livro, né? Na biografia, na foto que tem ali, né? E felizmente hoje em dia com as editoras independentes, com a ampliação do mercado editorial, com editais, né, está muito mais fácil do que em outros momentos históricos, né, se publicar livros. E felizmente nossa rede tem muitos professores autores, e isso acaba girando, né? E a EL, em especial, ecoa muito esse movimento, né, de dar voz, vez, espaço para os autores da comunidade, e inclusive se tornam amigos literários dos estudantes, patronos de academias. E quando a gente tem professores da rede autores também, a gente tenta dar o máximo de visibilidade possível para os educadores. Nós temos um projeto em SME, eu vou ter que pesquisar aqui agora, mas daqui a pouco eu ponho no chat, que é uma parceria da AEL com a Biblioteca Pedagógica de SME. Nós temos uma biblioteca em SME, né? É um espaço que tem 46 anos de história, né? A Biblioteca Alaide, eu esqueci o nome completo, mas é a Biblioteca Pedagógica de SME, Biblioteca Alaide Bueno, né? Alguma coisa assim. Bom, o Google me ajuda. Professor Alaide Bueno Rodrigues, ó, quase gabaritei. Nós temos uma biblioteca que tem 46 anos em SME, que além de ser um espaço que tem um acervo pedagógico muito rico, alguns livros até raros que tem lá na nossa biblioteca, e hoje em dia com o stand virtual, né, com o site, né, dos sebos online, a gente consegue saber quando um livro é raro, né? Porque às vezes você joga o livro lá na estante virtual, tá lá, R$ 1.000 aquele livro, né? Ou nem tem para vender aquele livro, né, em lugar nenhum. Bom, enfim, mas a biblioteca pedagógica, a gente tem nela, no site dela, uma aba dos educadores autores da nossa rede, né? Eu vou projetar a tela aqui, acho que fazer o serviço completo. Peraí. Rapidinho, compartilhar. Não vou tomar muito tempo para a gente entrar no assunto central do encontro, né? Mas aqui a página desse meu portal já está na página da Biblioteca Pedagógica. Depois eu vou pôr no chat aqui o site, e aí nela fala da biblioteca, fala dos documentos online que tem disponíveis, fala do acervo físico que tem na biblioteca, e aí tem essa janelinha à direita aqui da página dos educadores autores da nossa rede. E lá, todos os professores que já mandaram seus livros para o nosso acervo, porque a gente incentiva, pede, se você publicou um livro, ou até uma coletânea que tem um texto seu, mandem para nós um livro para o acervo.
Porque aí a gente cria uma página desse professor autor. Então, a gente tem um trabalho nesse sentido de divulgação. Vou pegar um aleatório aqui, ó, JKL. Deixa eu pegar aqui um nome. Joyce Araújo. Tá. Então, ó, aqui é a página da Joyce Araújo, tá lá no portal, tem o nome da unidade escolar que ela trabalha, o e-mail da professora, porque se alguém quiser entrar em contato, quer adquirir o livro, ou quer saber mais do livro, chamar para uma palestra, que seja, né? E aí, todos os livros desse professor autor ficam disponíveis na página, tá bom? Então, quem tiver livros publicados e nunca mandou para nós, se quiser, se puder, claro, se tiver um exemplar físico que possa mandar, a gente, além de guardar no nosso acervo esse material, sempre que tem eventos, né, Bienal do Livro, Flisampa, a gente tenta trazer os professores autores também para eles divulgarem seus trabalhos, suas produções, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho, de verdade, né? O quanto de professores autores que nós temos na rede e também isso ecoar na escola, incentivar os estudantes a serem mais leitores e, inclusive, serem autores. E aí entra o tema, né, do encontro de hoje, né, a ideia da formação. Danilo, tem casos também, né, de livro de coletâneas de estudantes da rede, a gente recebe também, a gente ainda não tem uma página sobre isso, seria muito legal. A Márcia, acho que ela deve estar aqui, né, a professora Márcia é uma que a escola dela sempre tem produções, muitas escolas têm a ELS, ou o projeto de Slam, outros projetos, né, que publicam, né, coletânea com as produções dos estudantes. Isso também é uma coisa bem interessante. E futuramente a gente pode até pensar em criar uma aba sobre produções das escolas, né? Tá? Acho que tem um caminho aí que poderia ser trilhado. E aí, só um último comentário sobre a biblioteca pedagógica. A gente tem a página dos professores autores, não só de produções literárias, pode ser produções acadêmicas também. Por exemplo, um professor publicou em livro sua dissertação de mestrado, ou uma pesquisa, ou um estudo específico que ele desenvolveu, né? E aí a gente tem produções também acadêmicas, no sentido científico, né? Tá bom? Ah, que legal. Ah, bacana, hein, Rogério? Bom saber isso. E Edna, muito bem observado. Ó, a Edna colocou. Às vezes o professor não foi contemplado no revelar-se autor, ele pode. Não joguem no lixo nunca o texto de vocês, né? Às vezes não deu certo em uma coletânea, manda para outra, né? Aí é bom frisar também que a gente tem uma comissão em SME que faz análise dos textos. Por exemplo, o ano passado era notícias. Um dos critérios que a comissão apontou para nós é muitos textos com a mesma notícia. Então, eles tentaram também variar em diversidade de originalidade, né, nas produções. Vou dar um exemplo bem pontual. Muitos dos textos que nós recebemos para o Revelar-se Autor foram de notícias que tinham acabado de acontecer, fatalidades, né? Por exemplo, aquela brasileira que morreu lá no vulcão, né? A gente recebeu muitos textos inspirados naquela notícia, que foi um trauma muito grande, uma comoção nacional, né? Por exemplo, a morte do Papa Francisco. Então, vieram muitos textos sobre a morte, o falecimento do Papa Francisco. Então, por exemplo, um professor que talvez tenha trazido um outro tema mais inusitado, a comissão às vezes ponderou por esse lado. E isso envolve também o tema desse ano, né? Vamos dar um exemplo assim bem gritante, grotesco, sei lá. Se todo mundo escrevesse sobre a Mona Lisa, todo mundo, não, vou fazer sobre a Mona Lisa, meu poema, meu conto, tal. Aí chega um outro professor com um quadro de um artista contemporâneo que não está muito em evidência, que tem vários elementos que podem ser analisados a partir daquela obra. Aí o pessoal fala, poxa, olha, que original, olha eu dando a dica já. Hein? Mas, enfim, isso foi uma coisa que pesou. E não necessariamente o texto que não entrou é porque ele era ruim, né? Claro que a qualidade literária era um dos critérios, óbvio, né? Mas é legal ter essa variedade também no livro, né? Bom, dito tudo isso, deixa eu entrar no tema central. Vamos olhando no chat também, acompanhando, ouvindo, conversando com vocês. Bom, abriu aqui. Deixa eu tentar pôr em tela cheia. Pronto.
Vou começar falando, então, o que eu só pincelei no encontro passado, que são os livros da El, o Descobrir-se Autor e o Revelar-se Autor. Antes, né, só trouxe aqui um texto de abertura, né? É uma letra de uma música, na verdade, né, dos Titãs, né? Uma música meio lado B. O legal de ouvir um disco inteiro, né, de qualquer artista que seja, é que às vezes a gente encontra alguns lados B, né, ou músicas que não são tão famosas, tão conhecidas, que às vezes tem um potencial grande ali, né? Aquela música é subestimada às vezes, né? Esse disco aqui dos Titãs é de 99, né? Na esteira do acústico MTV, né? Que eles, né, tocaram muito nas rádios nesse período, né, os Titãs, né? Se tornaram meio pop, digamos assim, né? Porque eles saíram de um lado mais rock mais pesado para um lado mais pop, né? Mais MPB, talvez. E aí essa música, é a letra do Arnaldo Antunes, essa música, ele já não estava na banda, mas essa letra foi deles junto com alguns músicos da banda. E aí a música chama Era Uma Vez. Eu vou só ler rapidinho, né? Uma lua que nasceu de dia. Um poeta que bebeu perfume. Uma gota que secou na pia. Uma estrela que era vagalume. Uma fruta que ficou madura. Um cavalo que dormiu de quatro. Um covarde que partiu para a luta. Um Deus que cometeu pecado. Era uma vez, que era uma vez. Aí, continuando, esse é o refrão da música, né? Esse era uma vez. Um segredo que ninguém sabia. Uma onda que morreu na praia. Um problema que não existia. Uma estrela quando o dia raia. Uma roupa que saiu da moda. Um camelo que sentia sede. E um sonho que já não importa. Uma pedra que virou parede. Aí, depois tem o refrão de novo, e depois, fugiu de casa muito cedo. O trem levou para muito longe. Uma nuvem que pousou na terra. Um amigo que virou amante. Uma cena que saiu da tela. Esse verso aqui diz muito para o tema desse ano, né? Uma cena que saiu da tela. Uma vida que seguiu adiante. Então, é engraçado que são frases até meio que soltas, né? Desconexas, né? Mas que remetem ao título da letra da música, do poema, dos versos, né? Que Era Uma Vez. Que, em tese, quer dizer que qualquer ideia, qualquer coisa inusitada ou coisa demasiadamente real pode se tornar uma boa história, né? Então, digamos que despertar para boas histórias há de sobra. E o legal aqui é que tem muitos elementos de natureza morta também, né? Que quantas obras, né, quadros, que são inspirados em elementos, né, da natureza morta, né? Então, só para começar essa música como inspiração, uma música bem legal assim de ouvir para quem não conhece. Bom, dando continuidade agora, falando propriamente do Descobrir-se Autor e Revelar-se Autor, esse slide aqui me orgulha muito, porque agora é aquele bastidor, né? Vou dizer que a gente reaproveita os slides, né? Às vezes, quando a gente vai montar uma formação, um slide novo, às vezes a gente reaproveita um de um ano anterior, né? Esse é um exemplo clássico. E o legal é que cada ano está aumentando a quantidade de livros da El, né? A gente já reaproveitou esse slide em anos anteriores. Aqui nessa tela, está em ordem cronológica todos os Descobrir-se Autor e todos os Revelar-se Autor que já foram publicados. Os dois últimos ali embaixo são os que vão ser lançados semana que vem. Crônicas inspiradas em notícia. Deixa eu só adicionar alguém na sala. Permitir que alguém entre. Quem que quer entrar? Acho que não tem mais ninguém. Bom, não, permitir, está aqui sim. Bom. Sumiu. Enfim, perdão ter parado um pouquinho. Ó, o Descobrir-se Autor surgiu em 2016. Esse ano está completando 10 anos que saiu o primeiro livro. Ele é fruto de uma lei municipal, né, Semana de Incentivo à Leitura, que é um evento da cidade, feita por um vereador da cidade, que é o Eliseu Gabriel. E em 2016, quando foi surgir o primeiro livro, a Câmara, né, a equipe dele na Câmara, entrou em contato conosco lá em SME, falando, olha, a gente está querendo lançar um livro chamado Descobrir-se Autor, e queria saber se tem produções literárias da rede. Eu lembro que na época eu tenho comentado até com a Sorizinha nesse ano, né? Gente, é tudo que a gente queria, né? Porque era uma frustração da El. O projeto já existia há 10, 11 anos naquele momento, e a gente falava, poxa, a gente não consegue ter um livro de produções das AELs.
E quantas produções, os textos que os alunos iam escrevendo, e a gente não tinha recursos, né? Vou usar o termo certo, né? Recursos para publicar um livro. E aí falou, poxa, a Câmara está pedindo uma coisa que a gente sempre quis, né? E aí, naquele ano foi um livro que meio solto, né? O primeiro, assim, vieram produções, alguns já tinham produções de 3 anos atrás, tal, né? E aí saiu o primeiro livro. A partir de 2017, a gente começou a ter reuniões para falar, olha, qual vai ser o tema do livro, vamos fazer um cronograma de inscrições para as escolas mandarem. E aí veio em 2017 o Proteção e Defesa dos Animais, que era o tema do livro, e aí começou a cada ano ou ter um gênero literário ou um tema para o livro. Então teve o Descobrir-se Autor Crônicas, Contos, perdão, que é o azulzinho, depois o Descobrir-se Autor Crônicas. Aí em 2019 surgiu o primeiro Revelar-se Autor. Já era o 4º ano do Descobrir-se Autor, e veio a ideia, poxa, da mesma forma, a gente tem tantos professores, autores, criativos na rede, ou até podemos incentivar que os professores sejam autores também. E por que não ter Aí veio a ideia do Revelar-se Autor, eu comentei no encontro passado, né, que até foi um professor da rede que deu esse título, né? Naquele momento a gente estava trabalhando muito com gêneros, né? 2020 veio a pandemia, a gente ficou sem ter o livro, 21 retomou, e desde então, todo ano a gente tem tido as produções do Projeto AEL, Descobrir-se Autor, Revelar-se Autor, e aí estamos aqui onde estamos hoje, né? O tema do encontro desse curso, que é fruto o tema é fruto da ideia de termos a produção do livro ao longo desse ano, inspirado em obras de arte. Então, essa é a história. Aí, nós temos aqui, né, o passo a passo. Isso aqui a gente vai disponibilizar, já está no portal, a gente já divulgou para os professores da EL, né? Como devem ser as produções, né? A gente orienta que sejam textos de, no máximo, 3 laudas. Eu sei, vai ter professor que fala, poxa, mas conto com 3 páginas é cruel, né? De fato, né? Muitos dos bons contos que nós temos, né, tem 6, 7, 8, 10 páginas, né? Os grandes contistas, né? Varia muito a quantidade de páginas, né? Diferente da crônica, que é um texto mais curto. Aliás, tem muitos autores. O ano passado o tema era crônica, a gente falou muito disso. Tem para muitos autores. O que diferencia a crônica do conto, além da questão do cotidiano, que está muito presente na crônica, é o tamanho do texto. Para alguns falam, crônica é um conto curtinho, pronto, final, não vamos ficar teorizando demais, né? Mas o legal é que nos últimos anos, né? Já faz muito tempo, mas no Brasil, digamos assim, né, se amadureceu mais a ideia do mini conto e dos microcontos, né? O Marcelino Freire é um especialista nesse tema, já até fez uma coletânea de microcontos, né? Reunindo a nata da literatura brasileira com microcontos, né? Mas dá para se fazer um bom conto com 3 páginas. Aliás, hoje a gente vai ter um exemplo bem interessante de um conto curto, não é exatamente 3 páginas, mas quase, bateu na trave, né? Mas para caber muita gente no livro, né? A gente tentar ter coração de mãe, acolher todo mundo ali juntinho, né? O máximo que for possível, então a gente delimita que sejam até 3 laudas o texto, tá? O professor que queira pode colocar um pseudônimo, né? Então, eu prefiro que me chamem dessa forma. Perfeito. Então, no livro vai estar lá, vai ter o nome para ter o crédito para a gente até encaminhar o livro, saber quem é, né? Mas vai estar lá o pseudônimo do artista, né? Do escritor, caso tenha. Pseudônimo não é apelido, né? Então, a gente reforça que seja alguém que tenha essa identidade com esse nome, que prefere que seja chamado. E tem muitos que têm, de fato, um pseudônimo, né? Bom, o prazo que nós demos para o encaminhamento dos textos é até o dia 31 de julho, então, pós-recesso. Então, a gente está em abril, gente, convenhamos. A gente está trabalhando esse exercício da escrita ao longo desse curso. O Rogério até já colocou no grupo lá, já me motivei, já até escrevi o meu, mas vou melhorar, até postou, ainda não li, viu, mas até compartilhou no grupo da El lá do WhatsApp, né, para quem puder ler, dar uma devolutiva para ele. O bom texto passa por muitos olhares, por muitos leitores, né? Às vezes a gente até esquece isso, né, que mesmo os autores profissionais, que vivem do ofício da escrita, tem revisor, tem leitores. Acabei de ler
a última biografia lançada pelo Fernando Moraes, né? Acabei de ler hoje, inclusive, né? Quem é antenado com o mundo da biografia sabe qual é que eu estou citando, né? E no final ele cita, eu lendo os agradecimentos, eu quero agradecer ao jornalista tal que leu e me deu um monte de sugestão para melhorar o texto. Você vê, um biógrafo, um jornalista renomado como Fernando Moraes, tem lá os seus leitores críticos, né? A gente esquece essa dimensão que mesmo os escritores de ofício, que vivem só da escrita, tem os leitores que vão contribuir e ver se o texto faz sentido, ou se o texto tem problemas, ou se faltou, tem lacunas, né? Então, como é bom a gente ter essa troca. E a ideia desse curso, né, quando a gente pediu para vocês pensarem num roteiro, ou quem quiser já esboçar o seu texto, é quem sabe ter previamente leitores que contribuam com esse texto, né? E com os estudantes a gente tem esse privilégio, né, de o professor ser esse mediador ao longo dessa produção literária dos estudantes. E na ideia de academia, esse encontro coletivo de estudantes, os demais colegas podem dar sugestões ou dizerem se gostaram ou não do texto, né? O olhar coletivo sempre é muito positivo, né? Bom, vou entrar na sua pergunta, Rogério. Espero que você esteja online, atento, né? Semana passada, o Rogério perguntou se pode mandar mais de um texto da EL. Então, ele tem a EL dele na escola e, poxa, eu tenho uma turma com 20 estudantes. Então, a minha EL acabou surgindo 5 textos, 6, 10 ou 2, enfim, mais de um. Conclusão, mais de um. Pode mandar. Como vai funcionar? Primeiro, os textos dos estudantes, o Descobrir Esse Autor, vai para o e-mail do formador da DRE, com exceção da DRE Pirituba, né, que infelizmente a nossa querida Rita saiu, né, ela nos informou hoje, inclusive, né, que ela está voltando para a escola. Desejo todo o sucesso do mundo para ela, uma querida. Então, DRE Pirituba, caso a gente não tenha em breve um formador já definido, eu vou colocar o e-mail da EL, o nosso e-mail de SME, para que as escolas mandem o texto. Mas as demais DREs têm o formador, então tá lá a Pamela, Elaine, o Cássio na Capela, Roberto, Valéria, Renato, a Lúcia, o Ivan, a Thalita, aí a Pirituba eu citei, né? A Cláudia em Santo Amaro, Ana Paula em São Mateus, acho que a Ana Paula está aqui, inclusive, no curso, né, Ana Paula? E em São Miguel, a Vanessa. Cada DRE tem o formador que vai receber os textos da sua EL ou da sua escola. Então, vamos dar um exemplo aleatório, né? A EL Chico Buarque, da DRE Santo Amaro. A Gislaine está lá com a turma dela e surgiram 5 textos. Ela pode mandar os 5, claro. A DRE vai ter uma seleção prévia dos textos. Tem casos que a DRE manda todos para a SME, né? Fala, olha, pode mandar para a comissão, todos estão dentro do tema, todos estão dentro das regras, né, previstas para esse ano. Perfeito. Então tem, digamos que uma triagem na DRE. Chegando em SME, vai para uma comissão que vai analisar. E aí, obviamente, se for o caso, né, porque o livro é finito, infelizmente, né, tem uma quantidade de páginas, 164, 168 páginas o nosso livro, então pode acontecer de ter mais textos do que quantidade de páginas, e às vezes a própria comissão pondera isso. Poxa, essa EL mandou 6 textos, desses 6 a gente vai aprovar 3, entendeu? Mas pode mandar, não precisa ser um texto, tá bom? Respondendo a sua pergunta, viu, Rogério? Deixa eu ver alguém permitir alguém para entrar. Prontinho. Voltando, então, sobre o revelar-se autor, já é um outro caminho. Todos os professores que queiram mandar seu texto, pode mandar direto para o e-mail aqui da EL, Academia Estudante de Letras, @sme.prefeitura.sp.gov.br, tá? Inclusive, eu até citei na aula passada, já recebemos vários textos do tema desse ano dos professores, o revelar-se autor. Então, podem mandar, sejam bem-vindos. O texto está pronto, já lapidou, já trabalhou, já pediu para alguém ler para ver se está bom. Manda ver, pode mandar para nós, tá? E o Descobrir Esse Autor, mandar para o formador da DRE, tá certo? Seguindo em frente, convite, né, para as academias aproveitar a audiência qualificada, né? O nosso livro Descobrir Esse Autor, com as produções do ano passado, vai ser lançado agora no dia 27 de abril, na Câmara Municipal de São Paulo. O Descobrir Esse Autor vai ser de manhã, e aí a gente dividiu por DREs o nosso encontro, tá? Porque o Salão Nobre da Câmara cabe 300 e poucas pessoas.
Tem a ELS, que são muitos estudantes que estão no livro, e também tem casos que os estudantes vão com os familiares. E é muito legal. Nossa, gente, cada história linda, assim, o avô que foi com o estudante, ou o pai, a mãe. Os pais irem junto é muito legal, né? A gente tenta acolher todo mundo, entregar o livro para todo mundo, quando é possível, né? Tá. Então, a gente quer acolher a todos, mas como o Salão Nobre só cabe 320 e tantas pessoas por aí, os bombeiros nem deixam entrar se chega na capacidade do espaço. Então, a gente dividiu por três. Então, Samir, das 9... Eu. A Angélica está pedindo fala aqui para falar. Tá. Então, Géry, só um segundinho eu já passo. Então, das 9 às 10h30, essas três que estão delimitadas aqui, que nós vamos acolher no primeiro momento, a dinâmica vai ser a entrega dos livros, depois as escolas que já forem recebendo o livro, a gente já vai liberando para retornarem, né, para a sua escola, para a sua casa, etc. Os pais que vão trabalhar, inclusive, né? A gente tenta agilizar o evento pensando em todas e todos, né? Então, assim que vão liberando os espaços, a turma das 10h30 vão chegando, vão sendo acolhidos também para o evento, tá bom? Por favor, Angélica, pode falar, minha querida. Foi sem querer, desculpa. Bom, imagina. Bom, eu não fiquei olhando o chat, mas depois eu retomo, o Rafael também, se tiver algum comentário, só falar. À tarde, nós vamos ter o Revelar-se Autor, que é o livro dos professores autores da rede. Começa às 1h30, também no mesmo local, na Câmara Municipal de São Paulo, tá bom? Tem casos de estudantes que já estão no ETEC, eram até o ano passado da EL, né, no nono ano, esse ano foram para o ETEC, ou para uma escola estadual, ou para uma escola particular, foram para outra escola. Se for o caso e precisar de atestado de presença, a gente entregará no dia. Da mesma forma, os professores que forem acompanhando os estudantes que precisarem do atestado, a gente entrega. E o Revelar-se Autor é a mesma coisa, tá bom? Infelizmente, não tem dispensa de ponto, né? Os autores, os professores autores, ou os professores que vão acompanhar as crianças, né? A gente mandou o convite para as escolas, a Câmara também mandou o convite para os estudantes, né? E para os professores autores, mas é um convite. A gente torce, que cada escola é uma realidade, tem escola que não tem módulo, a gente entende tudo isso. Aquelas escolas que os professores puderem estar presentes, vão ser muito bem-vindos, e se precisar de atestado de presença, a gente entrega lá, tá bom? Então, esperamos encontrar vocês, que são os professores e também os estudantes autores, na segunda. Quem não puder ir, e a gente tem casos assim, né? Então, a MF e tal não vai conseguir ninguém. Eram 10 alunos autores, não vai ninguém. Não há de ser nada, não tem problema. A gente vai encaminhar o livro para a escola. Então, dá para fazer a escola depois fazer o lançamento com os estudantes na escola. É bem legal essa estratégia, né? Ou mesmo, sei lá, eram 12 alunos, 12 estudantes no livro. Desses 12, só foram 3. Fazer depois um novo lançamento na escola com aqueles estudantes que não puderam ir, né? É uma estratégia bem legal, tá? Bom, Samir, o que eu tinha para falar sobre descobrir-se revelador era isso. Samir. Oi, Rafael, fala. Tem duas perguntas aqui que são interessantes aqui, que são uma da Gislaine e outra da Sara. Elas estão perguntando assim. A Gislaine pergunta se os alunos que quiserem acompanhar o momento, estiverem de manhã, podem acompanhar o momento da tarde, se for possível. E a Sara, ela tá fundando a ELM, da escola dela, da Humberto Dantas, e ela quer saber se os, mesmo não tendo fundado a academia, eles podem participar do Descobrir-se Autor esse ano. Claro. Bom, Gislaine, primeiro, se o estudante puder ficar à tarde, né, vai ser um deleite, vai ser muito legal. É outra coisa, né? Cada um tem sua beleza, né? O brilho nos olhos dos estudantes autores, quando eles pegam o livro na mão, começam a procurar a página que está o texto deles. O momento que eles vão lá à frente receber o livro, eles vão ganhar um certificado, né, de parabenização pelo livro. É lindo demais. A EJA, quando tem os estudantes da EJA também, nossa, ver aqueles senhores, senhoras, né, em muitos casos, né, felizes da mesma forma como professor, como estudantes, Samir, autores, travou, né? Travou? Dá uma voltadinha aí. Dá uma voltadinha na fala rapidinho. Volta, dá o rebobina, né? Bom, então é muito bonito. A EJA também, os estudantes mais velhos, né? Em muitos casos eles são já senhoras, senhores, né? É muito emocionante esse momento. O dos professores é emoção igual, né? Porque muitos ali é a primeira vez que publicam, muitos
trazem uma história de vida presente naquele texto que foi publicado, e alguns até me contam depois, em particular, o contexto daquele texto, contexto do texto, né? E é muito bonito isso, dá visibilidade. E temos casos, né? Eu lembro do Rodrigo França, em especial, né? Que participou do primeiro. Todo ano ele participa, na verdade, né? Ele participou do primeiro Revelar-se Autor e foi o start, né? Para depois ele publicar o livro dele, né? E tem N casos nesse sentido, né? Professores que falam: não, agora eu vou ter meu livro solo, já ganhei, digamos, bagagem, estou calejado agora para publicar meu livro. Bom, e agora, respondendo a pergunta da Sara. Sara, o fato da El não ter um nome ainda, não ter o patrono ou a patronesse ou a matronesse definida, não é um problema, né? Digamos que ainda falta cortar a fitinha de inauguração da El, ainda não tem o nome definido, não está no portal ainda com o nome do patrono, mas a El já existe. Tem casos assim, tem a El que demora 2 anos para definir o patrono, não é o ideal, mas tem que respeitar o processo da escola. Quando definir, quer dizer que começou naquele dia? Não. O que veio antes é o que sustentou que a escola definisse o patrono. Então, só vai estar lá. A El patrono a definir, mas a El já existe. Isso não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E claro que podem. Isso nunca seria um impedimento, o fato de não ter o patrono ainda. Isso é um detalhe pequeno até. Bom. Legal, viu, Luísa? Não, e vocês são esses professores que hoje em dia incentivam os estudantes a escreverem. Caso eles queiram, caso eles gostem, ou caso eles ainda nem saibam que eles podem ser autores, e o legal é isso, o autor não necessariamente é aquele que vai publicar um livro, que vai dar visibilidade para o texto que ele publica. A gente falou um pouco isso no encontro passado, né? Cada um é autor da sua própria vida. A ideia de autoria, né, ela vai... né, tem os teóricos da escrita, que eles vão falar que uma coisa é a pessoa que copia, outra coisa é a pessoa que faz comentários, outra coisa é o autor, né? E o autor, cada um de nós pode ser autor. Aqueles versos do Titãs que eu coloquei, né? Criar uma história, trazer um elemento de fabulação em um texto escrito, isso eu posso fazer e ficar guardado para mim. Ou escrever minha autobiografia, sentimentos que eu tenho. Antigamente era muito comum as pessoas escreverem nos diários, né? Contarem. Quanta poética tinha nos diários que as pessoas tinham, né? Escrevendo sobre a sua vida, sobre suas experiências, né? Então a gente não pode perder esse lado, independente de publicar ou não, né? Publicar é um detalhe, é o menor de todos, né? Rita, sobre. Não, o Rogério, aí você perguntou sobre posse. Posse, o dia da fundação da El, já tem que ter o patrono definido. Então, isso é uma coisa inerente à outra, né? A escola vai escolher o patrono, que é a cadeira número 1, e as demais cadeiras vão ser criadas, né? Bom, e aí a pergunta da Rita, né, sobre se pode demais estudantes participar. Esse é um livro do Projeto AEL. A gente tem nosso grupinho, nossa panelinha aqui, mas quem for olhar todas as edições do livro e todos os livros do Projeto AEL, o Descobrir-se Autor, Revelar-se Autor, todas as edições estão disponíveis no portal do SME. Quem for olhar por curiosidade, vai perceber que tem vários textos que são alunos que não são da El. Inclusive, o livro o desse ano, para dar um exemplo só, tem uma EMEBS, né, escola que tem estudantes surdos, né, da Dreja Sanã Tremembé, que não tem a El na escola. Como que a gente não vai acolher, né, os estudantes que quiseram participar? Então, as portas estão sempre abertas. Às vezes, de uma participação no livro, às vezes até surge o despertar para ter uma El na escola, né? Tá bom? Então a gente tem nossa panelinha, mas a panelinha sempre acolhe mais gente, né? Bom, ufa, tem mais alguma pergunta sobre isso, gente? Hoje era só, eu ia aproveitar esse tempinho inicial para aproveitar para falar um pouquinho do livro, né? Óbvio que a gente vai continuar falando do livro, né? Mas, para além de um livro, o curso vai falar sobre a importância da escrita, né? Então, retomando, né, falarmos sobre elementos da escrita, da autoria, né? Só mais um detalhe, as EMEFs vão receber um exemplar dos livros, né, para o acervo da sala de leitura, tá bom? Independente de ter participado ou não do livro do ano passado, sua escola vai receber um exemplar. E também vai estar disponível online o livro. E os autores, todos os autores vão receber o seu exemplar. Pronto, agora sim. Bom, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem.
Semana passada, deixa eu parar de compartilhar a tela e vou compartilhar outra coisa. Semana passada, a gente comentou sobre as 3 tarefas do curso, deixa eu compartilhar aqui, o Google Sala de Aula, né? Vamos falar de uma coisa concreta. No Google Sala de Aula, tem lá, vocês estão inseridos na turma do Viver a Escrita, né? Aqui, a gente já até postou o vídeo da aula número 1 e tem aqui o Drive com material do curso. Então, os textos que a gente está citando na aula, os textos teóricos e literários, estão disponíveis nesse Drive aqui, nessa pasta do Viver a Escrita, tá bom? E também tem, lá em cima, no Google, tem a aba Atividades. Na aba Atividades está lá, atividade 1, atividade 2 e atividade final. A atividade 1, né, retomando, era que vocês escolhessem uma obra, que não necessariamente vai ser a que você vai utilizar, preferencialmente uma que você não vai utilizar, mas que você entende que daria um bom texto literário. E aí a gente pediu para vocês contextualizarem a mesma, autor, ano, etc. O prazo de entrega é o dia final do curso, 8 de maio, tá bom? Até o dia 8 de maio, vocês podem entregar. Essa turma já teve 4 professores que realizaram a tarefa. Cada turma já teve alguns que realizaram. Atividade 2 é a leitura de um texto do livro Contos sobre Telas e que você deixe suas percepções sobre esse conto, tá bom? E a atividade final é a escrita do roteiro, né, ou um conto ou um poema que você faria ou fará inspirado, né, em uma obra de arte, uma escultura, uma pintura ou um grafite, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar de novo. E, como eu disse, né, a atividade número 1, já tivemos alguns professores que realizaram. Dou parabéns para vocês e lamento demais para aqueles que ainda não fizeram, que estão devendo para nós, mas brincadeira, temos prazo aí para vocês realizarem. Mas aqueles que já realizaram, deixa eu voltar para os slides aqui, não colocamos o nome dos professores, mas olha só que demais. Será que ainda não está compartilhando, né? Peraí. Peraí, acho que eu compartilhei errado. Aqui, agora sim. Alguém está com o microfone aberto? Ô, Denise, acho que a Denise, ela está com o microfone aberto aqui. Está compartilhando a tela da... Não sei o que tá, você está compartilhando a tela das 2 Fridas. Ah, tá. É que para mim não apareceu. Então, eu vacilei. Bom, agora, perdão. A tela então, aqui, alguns das obras que alguns professores já citaram, né? Um exemplo, as 2 Fridas, e é legal que obra de arte a gente fica muito tempo analisando, olhando os detalhes, as cores, a técnica. A gente até elencou vários aspectos que dá para você explorar numa obra, né? Algumas coisas incutidas, né? Meio subliminares, outras muito evidentes, né? Tem a mensagem que o autor quis dizer, ou aquela coisa mais abstrata, né? Bom, ali atrás, ali ao lado, Monet, né? Mulher com sombrinha. Olha só que belezura, né? Algumas das obras que já foram colocadas. Aliás, o Gabriel, né? Vou falar do Gabriel daqui a pouco, mas o Gabriel pegou até às 11 da manhã. Então, se alguém mandou depois das 11 da manhã de hoje, falou, mas eu postei, por que vocês não colocaram a obra que eu indiquei? Porque a gente parou às 11 da manhã para fazer os slides, tá bom? Então, quem mandou nos últimos dias até hoje, às 11 da manhã, a gente até colocou aqui na tela. Quem sabe no encontro 3 a gente mostra outras obras, né? Para compartilhar potencial de obras, né? Olha aqui, né? Uma escultura, né? Jardim de Almícar de Castro. Aqui uma obra de Goya, né? O Disparate General. Vou passar rapidamente, né? Porque eu nem quis ler os comentários, ainda não li, né? Mas vou ler os comentários que os professores colocaram, né? Até para não me influenciar, né? E às vezes até emitir uma opinião que nem é minha, que eu aprendi com o professor no comentário dele, né? Então, literalmente a gente só pegou as obras, né, que foram indicadas, sem ler ainda os comentários, né? Bom, outras aqui, olha, e olha, interessante é o período histórico, né? A variedade. Olha aqui, nesse aqui, a gente tem uma obra de 1652, ao lado de uma obra de 2024, né? Um grafite, né? Aliás, que dialoga muito com o que a gente falou sobre Daniel Munduruku no encontro passado, né? E, aliás, fica a dica, né, a entrevista do Roda Viva que o Munduruku deu na segunda-feira,
né, muito importante, e como está em sintonia com o que a gente falou. Inclusive, perguntaram para ele sobre o termo índio, né, que a gente acabou passando por essa questão no nosso encontro, né. Bom, olha só que interessante, uma obra também contemporânea. Aliás, teve um professor que colocou no chat no encontro passado, né? Valorizem os artistas contemporâneos, escolham artistas contemporâneos, né? Isso é muito legal. Vai ter clássicos, indiscutivelmente vão ter obras, né, de 500 anos atrás, mas vão ter também obras de autores de 2023, 24, 25, 26, por que não, né? Bom, e olha só que demais, né? De países diferentes, né? E aqui, ó, o Romero Brito apareceu, né? O Grito, né? Que é uma obra incrível, né? Deixa eu ver se tem mais. Ah, tem mais. Monet novamente, né? E Tarsila do Amaral, né? Que indiscutível, não tenho nenhuma dúvida que vai aparecer obras dela quando a gente for fechar os textos para o livro, né? Então, qual que é a nossa ideia com a produção? Primeiro, que nesse meio tempo que os estudantes sejam repertoriados mesmo, para terem essa fruição, essa estesia de admirarem, de contemplarem uma obra, né, de trabalhar elementos da estética, né, a El dialoga muito com as artes, né, e, ao mesmo tempo, que isso remeta a uma produção autoral, e que a produção autoral remeta para uma obra de arte. O livro vai ter esse movimento circular, né, quando tiver o livro pronto, né, da obra, né, de uma obra de um artista para a obra literária e vice-versa, né? Mas temos mais, olha que maravilha, né? O Van Gogh, um monumento, né? 2023. Então isso que é legal. Eu tinha dúvida, agora eu vou ser sincero com vocês. Eu falei, vamos pôr escultura. Eu lembro quando eu conversei com os formadores das DREs o ano passado. A gente leva para nossa assembleia, lá não é assim. As coisas não são decididas isoladamente na EL, né? Eu vou ser sincero, até hoje eu converso com a Suelizinha. Suelizinha, o que você acha desse tema? Falo com o Guilherme de vez em quando, falo com a Kelly, que trabalhou comigo também, com meus parceiros de sala de leitura, e a gente leva para as DREs sempre. Gente, o que vocês acham desse tema? Será que e os autores da EL a gente leva para votação, para os professores também. Ter esse olhar múltiplo ajuda muito. Mas, particularmente, eu falei, será que vão vir muitas esculturas, né? Será que o pessoal não vai ficar mais no óbvio, entre aspas, nada óbvio? As pinturas aqui mostram que não são nada óbvias as escolhas que os professores fizeram, né? Mas eu falei, será que o pessoal vai lembrar das esculturas? E, para minha grata surpresa, inclusive nos textos que a gente já tem recebido, né, para o livro, tem vindo muitas esculturas, isso é muito legal, né? E aqui nas imagens que a gente trouxe também reforça que eu estava equivocado. Mais uma vez eu estava errado, né? Bom, acabou. Então, só alguns aqui, só para inspirar vocês e o quanto é rico e potencial o tema desse ano. Então, vão desbravando mesmo, né? A internet hoje em dia ajuda muito, ir a museus ajuda demais, muito mais até, né? Convenhamos, né? Mas vão pensando, aliás, vão lá em Paris, poxa, faz um tour agora semana que vem, volta com ideias, pô. Brincadeira. Mas então tem um potencial muito grande para o livro desse ano, tá bom? Para ser explorado com os estudantes e que a gente quer que eles apreciem, né? Que tem um repertório de diferentes referências, né? Ah, Thaís, Thaís, muito bom comentar. A Thaís é uma especialista, né, da formação sobre o tema, inclusive, né, o potencial cultural, histórico, patrimonial dos cemitérios, né, da nossa cidade em especial, mas no Brasil, no mundo, né, eu lembrei da Argentina, né, como é um ponto turístico, né, visitar cemitério, e ela, né, os jazigos, né, as obras que tem presente em alguns túmulos, né, tem um potencial muito grande mesmo, né. Bom, Samir, estão perguntando se as obras vão ser disponibilizadas, essas obras apresentadas você vai disponibilizar para a galera no Google Sala de Aula. Então, o ruim do Google Sala de Aula, né, é que a gente criou no formato tarefa, então quem tem acesso são os professores, somos nós, né? Vou ver, né? A gente tem um estagiário muito bom lá, inteligente, vocês não fazem ideia. Ver se a gente cria um drive, né, com as imagens depois e compartilha com vocês, né? Quem foi postando, vai colocando. Tá bom? A gente vai colocando na nuvem, aí vocês têm um banco de imagens, né, de obras, porque dá para trabalhar com os estudantes também. Gente, conheça essa obra, né? Não querendo induzir que eles escolham uma obra que vocês definiram, mas pode
trazer ideias para eles. Olha, eu quero uma obra que fale desse tema, eu quero uma obra que tenha um estilo igual esse aqui do Van Gogh, por exemplo, né? Enfim. O Samir, também tem mais uma outra dúvida interessante aqui. Perguntaram se pode fazer, a Glaucia perguntou se pode fazer o texto baseado em instalações artísticas, né? Que aí como eu tô passando para você, mas como porque a gente no encontro anterior, né, tinha falado sobre escultura e obras mesmo em tela, né? Mas essa parte de instalações o pessoal não tinha mencionado, né? Que a gente O ideal forte, né? Isso, o ideal, até surgiu uma pergunta que ia nessa direção, né, no encontro passado. Eu posso pegar mais de uma obra? Quero pegar 3 obras de diferentes artistas, né? Boa, Bruna, tá vendo? Reforça a minha tese, né, de que quando a gente joga pro grupo, a gente vai melhorando as ideias. Eu põe na nuvem lá as imagens. Não, vamos fazer um Padlet, né? Bem mais prático. Aí dá para... Aliás, essa atividade podia ter sido no Padlet, né? Mas, bom, deixa quieto, já foi. A gente cria um Padlet com as imagens que vocês vão postando, né? A questão da instalação, o legal é escolher uma obra de um artista, porque aí dá para remeter o texto para aquela obra, né? Porque, óbvio, quando a gente pensa na ideia de instalação, tem uma sintonia entre uma obra e outra. É igual um disco, né? Antigamente, né? Tá se perdendo essa ideia de disco, né? De ter uma coerência entre as músicas daquela obra como um todo, né? A materialidade da capa e tudo mais, né? Mas a instalação tem muito essa sintonia, né? De um conjunto de obras que dizem algo, né? Eu entendo essa perspectiva. Mas, se for possível escolher uma obrinha só para ter, digamos que quem for ler o texto encontre referências concretas daquela obra e que do texto vá para a obra e da obra para o texto, ficaria melhor, tá bom? E aí volta, a culpa não é minha, a comissão pode encasquetar também, né? Mas esse aqui ficou vago demais, né, pegou uma coisa mais global, tal, né? Então, se for possível manter, ou mesmo, quero citar outras obras no meu texto ali, fazer um diálogo, mas tenha uma obra no coração do conto ou do poema que você escreveu, tá bom? Agora, gente, então vamos criar um Padlet, missão dada, não missão cumprida ainda, mas vai ser cumprida em breve. Vou chamar aqui, vou pedir, se possível, ele abrir a câmera, não sei em que condições ele está, né, se está com bom sinal aí, etc e tal, mas eu falei indiretamente dele já algumas vezes hoje, né? Nós temos um estagiário que trabalha conosco lá em SME, o Gabriel Masquieto, vai fazer 2 anos já que está conosco, né? Um grande parceiro, senta do meu lado ali, me aguenta todo dia. Ele é estudante de letras lá na USP, talvez até um ou outro o conheça, porque ele esteve conosco em vários eventos da EL ao longo dessa trajetória, e estudante de letras lá na USP, né, um grande leitor, um grande estudioso, né, vai longe esse menino, e fiquei muito feliz que ele topou participar do nosso encontro hoje, não só participando, mas ele leu o livro, né, um livro que a gente citou no nosso curso, que é o Conto sobre Telas, que uma das atividades tem a ver com esse livro, e escolheu um conto do livro para apresentar para nós hoje aqui, né, Gabriel? Oi, gente, boa noite. Estão me escutando bem? Obrigado, Samir, obrigado pela apresentação. Eu tinha planejado me apresentar aqui, mas... Não, se apresenta mais, pode falar. Não, eu sou o Gabriel, sou estudante de letras, né, estagiário. Eu tive o privilégio, né, de participar das 2 últimas edições do Descobrir-se e Revelar-se Autor, desde o comecinho, né, desde os primeiros textos que vocês enviaram, até ir para a gráfica e sair impresso e ter o lançamento do livro. Então, é muito, muito gratificante, né, participar de todo esse processo, ler os textos, ajudar na preparação, dar ali uma olhada, revisar uma coisa ou outra. Então, é muito legal, foi muito legal esses 2 anos que eu pude participar, né, do Histórias e Canções, e agora desse que vai ser lançado na segunda, né, Crônicas Inspiradas em Notícias, né. Então, eu separei aqui um conto para a gente ler, e, bom, tem um teórico, é um crítico literário chamado Harold Bloom, que ele tem um livro que eu até disponibilizei no material lá do Drive, que ele se chama Como e Por que Ler. Quando ele fala sobre os contos, é muito interessante, porque ele diz assim, como que deve se ler um conto, né? O ideal é você ler sem interrupções,
é você ler do começo até o fim, e porque a própria estrutura do conto, muitas vezes você vai chegar no final do conto, você vai ter uma surpresa ali, a estrutura do conto te convida a reler o texto, né? Então isso é uma das particularidades do conto, assim, é muito interessante. Não sei se alguém leu esse conto aqui, Enquadramento, da Adriana Lunardi, porque eu fui olhando, né, o que vocês enviaram, né, sobre as suas impressões dos contos que leram na atividade 1, e não vi ninguém que falou desse conto especificamente. Então, queria ler aqui, né, ler com vocês, não sei se alguém quer ler, eu vou mandar o link aqui no chat para vocês irem acompanhando a leitura. Se ninguém topar ler, o Rafael, como bom step que é, né, Rafael? Oi, sim, Mas sim, ele sim. tá com gargarejo em dia, né, Rafael, se precisar. Mas eu vou compartilhar na tela o texto também. O Gabriel pôs o link, quem quiser acompanhar em particular, mas eu vou pôr na tela também. Peraí, eu vou mudar a tela de apresentação. Só um minutinho. Eita, aqui, conto sobre tela. Deixa eu só ver se dá certo. Aqui, vai abrir. Foi. Então, novamente, aqui está a contracapa do livro, o prefácio. Eu vi que o Rogério comentou que ele é bem poético. Então, o Rogério leu esse texto, hein? Pelo menos um professor aqui já leu. Então, o Gabriel escolheu o primeiro texto do livro, né? O Enquadramento, da Adriana Lunardi, né? Inspirado nessa obra. Aqui. O legal é que esse livro tem as imagens, eles conseguiram os direitos autorais das obras para ter essa referência, né, da imagem e do texto. Aqui estão as demais imagens do livro, dos outros contos, né? Quem não fez a atividade 2, depois explore, escolha com carinho qual você vai analisar. E aqui chegamos no texto, né? Prontinho. Definimos quem vai ler? Bom, se ninguém se prontificou, vai tu mesmo, Rafael. Tá bom. Já estava esperando. Vou usar aqui, eu vou fazer a leitura com base no texto mesmo, né? Porque para mim a leitura em tela é meio complicada, tá bom? Então, pessoal, espero ter... Rafa, depois qualquer coisa você me passa aqui, eu continuo também, a gente vai alternando a leitura. Tá bom, fechou. Então, vamos lá. Adriana Lunardi, Enquadramento. Quando fomos transferidas para o quarto cinza, decidimos dividir o espaço. Um traçado imaginário entre nossas camas cortava o tapete ao meio, percorria o piso até encontrar a cômoda, escalava as suas 6 gavetas e, chegando ao teto, fazia o trajeto contrário, terminando por fatiar a mesa de cabeceira, onde o abajur de luz amarela funcionava como um marco. De um lado, a bombinha de asma de minha irmã, do outro, a pilha de revistas em quadrinhos. Mesmo branco, nosso quarto ainda conservava o nome original. Tinha pertencido à mais velha, instalada agora no quarto verde. Eu não sabia, mas éramos uma família esquisita que dava nome a tudo. Não me refiro a bonecas e cachorros, barcos e casas. A propósito, chamávamos a nossa de Oca. Batizávamos móveis, eletrodomésticos e objetos de uso pessoal. Em desobediência civil inconsistente, apelidávamos edifícios públicos, praças e, naturalmente, pessoas. Vinha de nossa irmã mais velha o talento para encontrar o traço da personalidade inequívoco com que renomear vizinhos, professores e amigos. Ao comerciante de balas ela chamava Churchill, por causa do eterno charuto à boca e da oratória floreada. Valsa, a falsa, era a diretora da escola, que se orgulhava de ter sido bailarina clássica. Tinha Bob, a amiga da minha mãe, que nunca tirava os bobs da cabeça, o general Smirnoff, um bêbado que vivia no bar da esquina, e seu floro jardineiro. Já os objetos, esses eram especialidades de papai. Lady Lenny para o carro novo, marocas para o telefone. A bombinha de minha irmã chamava-se Capitão Gancho. Tipa, a máquina de escrever. Drome de dromedário, o filtro de água. Aquela linguagem familiar tinha a magia de encolher o mundo, adequar suas proporções à nossa curiosidade e, em especial, assegurar que tudo, ruas, cidades, pessoas, fábricas, edifícios, tudo era uma extensão do nosso lar. E lá em casa as coisas sempre se destacavam por seu aspecto engraçado, divertido. De modo que, sendo a segunda filha de 3, eu não achava estranho ser chamada de do meio, evoluindo depois para Dom, com M arrastado, Dom.
A caçula nascida quando eu tentava moldar os complicados sons entre lábios foi e seria para sempre a Cazu. O K veio mais tarde. Quando Cazu e eu chegamos do Coliseu, o velho colégio Padre Anchieta, mamãe estava no nosso velho quarto azul e rosa, repintado de azul celeste, onde uma cascata de véus encobria agora um berço branco. Ficamos em silêncio observando a nuvem fofa pousada no meio do território, que pouco antes abrigava pedras de dominó, lápis de cera, entocos, casas de lego em ruínas. Algo estava para acontecer em nossa antiga praça de guerra. Algo sagrado e muito, muito suave. A vontade de chorar subiu minha garganta, mas me contive, fascinada pelo cenário. Kazu apontava cada móvel e objeto, querendo explicações. O véu, para os mosquitos não picarem um bebê, as laterais do berço para o irmão não cair, a cortina para não ferir os seus olhinhos. Coitada, pensei. Não sabe que vai ser deixada de lado como eu mesmo tinha sido quando ela nasceu. Sem abrir a boca, fui me arrastando em direção ao quarto cinza. Ao acender a luz, duas novidades fizeram-me esquecer a mágoa recente. Um balão de panos coloridos, com cestinha e tudo, pendia no centro do quarto, bem em cima do tapete. Surpresa, mamãe disse, com a voz debochada de quem sabe manter segredo mesmo de mim. Enquanto ela demonstrava o lustre acendendo e apagando a luz para minha irmã apreciar o efeito, eu descobri a coisa ainda melhor. Um quadro na parede. A minha parede tão luminoso e sereno quanto o berço do meu futuro irmão. Quer continuar aí, Gabriel? Continua aí agora. Kazu, assim que o viu, manifestou seu desgosto abrindo o berreiro. Que foi? Que foi? Mamãe perguntava, sem entender a reação da filha. Desconhecendo o mapa invisível que tínhamos inventado, ela violara a lei do amor materno, sobretudo em seu primeiro parágrafo, que trata da simetria. É justo confessar que fiquei contente com a deferência, mais que isso, triunfante. Aos meus olhos, Kazu sempre fora a preferida. Por ser a mais jovem, era poupada de castigos e da autoria de travessuras, das conversas sérias, dos sermões. Mas isso estava prestes a terminar. A chegada do bebê mudaria tudo. O desconsolo da minha irmã cresceu, ameaçando nossos tímpanos. Precisei revelar o motivo de tanto sofrimento. Mamãe quis saber a divisão exata do quarto e me apressei em detalhar. A lógica me ajudava, e Kazuo, choramingando, acrescentava dados e retraçava as linhas ocultas com um rigor que só se possui naquela idade. Mamãe, querendo complicar, foi logo para as exceções. E o guarda-roupa, e a janela, e a porta? Contei do mobiliário comum e das áreas públicas. Tínhamos pensado em tudo. Ela então propôs que Kazu ficasse com o balão e minha irmã voltou a chorar, alegando que o lustre servia às duas, igualmente. Era pequena, porém nada boba. A solução surgiu. Um pôster só para Kazu. Onde seria fixado? Na porta do guarda-roupa, lado dela, mais ou menos na posição espelhada em que estava o meu. Quando? Em breve, assim que o bebê chegasse. Minha irmã voltou-se, sorridente. Triunfara também. Em seguida, pôs o gancho na boca e simulou falta de ar. Soluçou um pouco no colo redondo de mamãe, que a levou para a cozinha, mandando eu ir com elas. A mesa já estava posta. Depois do almoço, deitei para apreciar o meu quadro. Mamãe explicou que era mais apropriado dizer pôster. Quadro era o original. Aquela era uma cópia feita em papel. A paisagem não me atraía tanto quanto as meninas, uma pescando e a outra inclinada, colhendo conchinhas no chão. Os vestidos brancos na areia me faziam crer que elas eram bem comportadas, bondosas uma com a outra. Kazu chegou, encostou-se em mim. Essa sou eu e essa é você, disse, designando as figuras. Não cabia outra interpretação. Eu seria para sempre a mais velha, responsável por vigiar, proteger e controlar os horários.
enquanto a pequena era toda liberdade, uma ovelha sem noção de perigo, que eu devia pastorear. Maravilhada, sobretudo com os objetos, Kazuo ia perdendo fôlego de alegria ao apontar com seus dedinhos finos o minúsculo par de sapatos e a bolsa, mínima também, a conter, de certo, algum lanche. As meninas de costas facilitavam nossa transmigração. Em poucos minutos já não podia ver senão minha irmã ali, pescando, ou eu mesma, de joelhos dobrados, a escrever na areia. Escolhemos nomes para elas, Anne e Hel, duas heroínas de contos ouvidos à época. Durante algum tempo, foram nossas melhores amigas, sendo, ao mesmo tempo e previsivelmente, uma versão melhorada de nós mesmas. Vamos brincar de quadro? Era a senha para nos juntarmos a elas na praia. Logo no início descobri que Anne cansava-se rapidamente de pescar. Dizendo que os peixes não mordiam a isca, lançava-se ao lanche, que, de acordo com o que tínhamos comido de verdade. Às vezes, Hel sugeria um chá inglês, distribuindo solenemente sobre a toalha de piquenique um complicado serviço de porcelana e talheres de prata. Virtuosa como uma mãezinha, servia o líquido quente, descascava frutas e cortava fatias de bolo, servindo primeiro a irmã menor. Sentadas à sombra, elas aproveitavam a pausa para tirar os chapéus e comentar a beleza do dia. Havia sempre uma brisa a compensar o sol radiante, água fria para combater o calor e longas, infinitas férias pela frente. Uma vez invertemos os papéis. Kazuo fez uma réu tão frívola e mandona que ameacei abandonar o picadeiro. Tentamos também iniciar algumas amigas, sem sucesso. Nossa irmã mais velha não só esnobou o convite, como zombou de nossa bobagem infantil. Não se pode precisar quando acabou, mas talvez tenha durado pouco. Foi o suficiente, contudo, para marcar o dia em que mamãe saiu de casa para o hospital. O bebê ia nascer. Pegamos nossos maiôs de banho, óculos de sol, cadeiras de praia e nos acomodamos em frente ao pôster. Completamos a cena com sandálias, bonés e algumas bananas. Dessa vez, Anne e Hel é que viriam ao quarto cinza. Sem querer chocar nossas convidadas, Kazuo explicava que era assim que costumávamos ir à praia. Ao contrário delas, nunca usávamos vestido nessa ocasião. Eu, falseando a voz, comentava as diferenças culturais, as variações de traje de acordo com a época e o lugar. Talvez não seja uma praia, mas um lago onde vocês estão, não é? Perguntei às meninas, para o escândalo de minha irmã. Estaria eu querendo estragar a brincadeira? Do fundo de sua imaginação conservadora, Kazuo exigia que se voltasse ao roteiro, acusando-me de criar uma nova versão a fim de me exibir. Dei de ombros, cansado daquele faz de contas, tantas vezes repetido. A mais velha entrou no quarto. Perguntou o que fazíamos vestidas assim. Sabendo que não íamos responder, ironizou. Quadro, claro, e emendou num tom agressivo. Vocês aí, brincando, nem sabem que não vai mais ter bebê. Kazuo e eu ficamos mudas. Por mais zangada que estivesse, a mais velha jamais diria uma coisa tão séria assim se não fosse verdade. Por quê? Perguntei batendo o queixo. Se enforcou, ela gritou, agarrando o pescoço com as mãos. Enforcado, repetiu ante nosso silêncio e saiu batendo a porta. Kazuo era só olhos ao indagar o que queria dizer flocado. Impaciente, a corrigi, silabando a palavra, sem ligar seu sentido trágico a um bebê. É quando a pessoa morre, acrescentei. Ela continuou a me olhar, o rosto uma animação japonesa, o dedo polegar sumido na boca. Dom, nós vamos voltar ao quarto azul e rosa? Não sei, Kazuo, talvez. Sem mais questões, ela encerrou o assunto com um suspiro espesso. Senti vontade de ficar calada,
como quando tinha dor de garganta. Pensei em mudar de roupa, por causa do frio, mas Kazu pediu que continuássemos a brincar. Dessa vez vou pegar peixes voadores, prometeu ante a acusação de desistir cedo da pescaria. Muito a contragosto, cedi aos apelos de minha irmã. Voltamos às posições de sempre. Ela, de costas, imitava estar segurando um caniço. Após um comentário sobre a grande quantidade de peixes no local, Anne Kazu voltou-se para mim. Dom, não vai mais ter bebê? Agachei-me, redesenhando a área de sombra à minha frente, e devolvi a pergunta. Você está vendo algum na praia? Anne Kazu respondeu um autêntico e espichado não. Então seremos só nós duas, concluí, amável e tranquilizadora, tão adulta que já não cabia mais naquele quadro. Em pouco tempo, Kazu teve seu próprio pôster e mamãe um novo bebê. Nunca mais pude ser réu, nem outra que não eu mesma. Bom, gente, esse é o conto, né? Espera aí que eu vou voltar para a tela. Parabéns, vamos aplaudir a leitura e o texto, né, para Gabriel e Rafael. Deixa eu voltar a tela aqui. Espera aí, rapidinho, Gabriel. Compartilha. Voltou os slides? Deixa eu ver. Voltou. Voltou, né? Boa. Então, pode continuar falando. Desculpa, viu, Gabriel? Então, eu separei aqui um material teórico para ajudar um pouco na leitura do conto, né? Porque esse estilo, assim, tem algumas particularidades. Começando pela extensão, né? Gabriel, Oi. antes, deixa eu tentar dar um zoom aqui só para mostrar um pouquinho melhor a imagem, né? Boa ideia, boa ideia. Peraí. Tá, será que depois ampliou? Ampliou um pouquinho, né? Dá para ver bem, assim, né? Dá para... Uhum. Então, essa então o conto da Adriana Lunardi, Enquadramento, foi inspirado, né, nessa imagem. Fala um pouquinho mais dela, aquilo que você comentou comigo, né? Então, tem uma coisa que eu achei curioso, que é o próprio título do livro, que eu fiquei pensando, assim, né? Conto sobre tela. Eu fiquei pensando justamente na preposição sobre, né? Porque, e aí, assim, isso me indagou de tal forma que eu fiz aquilo que um estudante de letras deve fazer, né? Pegar aquele seu melhor amigo, que é o dicionário, né? Fui atrás e fui ver o que está falando no dicionário, né? Qual que é o significado, né? E aí o dicionário dá 10 significados diferentes, né? Mas aqui eu pensei na gente trabalhar com 2 significados, né? Que, assim, essa preposição pode significar, né, a respeito de, ou seja, seria falar sobre alguma coisa. Mas também pode ser em cima de, como se algo está apoiado, né, colocado sobre outra coisa. Então, eu percebi que o título tem essa ambiguidade, né? E achei isso muito interessante, porque quando a gente pensa no significado a respeito de, a gente espera que o conto descrevesse a obra, né, explicasse as imagens, ou narrasse o que está na imagem, né, o que está nessa tela. Mas vocês podem reparar que não é isso que está nesse conto, né? O conto, ele funciona bem sozinho também, né? Por exemplo, vocês podem notar que o conto, ele não, em nenhum momento o nome do quadro foi dito no conto, né? Ou o nome do artista. Então, eu achei isso muito, muito interessante, né? Que a narrativa do conto não depende necessariamente da imagem, né? E sim se apoia, né? Então, as duas coisas funcionam bem juntas, né? Então, para pensar mais sobre isso, né? Eu pensei em trazer para vocês as teses sobre o conto do Ricardo Piglia, né? Alguém conhece o Piglia? Já leu alguma coisa sobre ele? Tá, beleza. Estou vendo vários joinhas aqui. Bom, oi? Não, deixa eu só... eu fui fazer aquela coisa de dar um zoom, eu não estou voltando para o tamanho normal, né? Não sei se está aparecendo o slide inteiro. Me bananei aqui. Não, tá desproporcional ainda. Deixa eu arrumar aqui. Só um segundinho, viu, Gabriel? O que eu fui inventar, né?
Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo, acho que... Melhor, melhor. Agora eu acho que vai, vamos ver. Abriu. Acho que agora voltou para o tamanho normal, né? Tá, Então, isso. Nesse livro, Formas Breves, são vários ensaios que ele escreveu, né, de crítica literária, teoria, então é um livro muito legal, a gente também disponibilizou no Drive, né, para quem quiser dar uma lida depois, e eu separei um texto para a gente conversar um pouco, que são as teses sobre o conto, né, e o conto é esse formato, né, essa forma literária que tem algumas particularidades, né, começando pela extensão, né, é algo mais curto, mais breve. Então, o Pigli, ele vai dizer uma coisa, e aí eu queria a participação de vocês, para ver se vocês concordam com isso e para ver se isso se aplica a esse conto, né. Então, ele vai dizer assim, o conto sempre conta duas histórias. A forma clássica do conto produz o efeito surpresa, quando é revelado o final da história oculta. Peraí, antes de mais nada, preciso deixar claro isso, né? Que duas histórias são essas, né? Uma história é a história visível, é aquilo que a gente lê, e a outra história é uma história secreta, é uma história que a gente precisa perceber, né? A gente precisa, às vezes, ler mais de uma vez para perceber onde é que está essa segunda história. Então, vamos lá, vou ler aqui para vocês. A forma clássica do conto produz o efeito surpresa quando é revelado o final da história oculta. Tal desenlace convida a uma nova leitura, focalizada na observação da segunda narrativa, a qual esteve todo o tempo implícita. Algo semelhante acontece nos romances policiais ou no gênero suspense. E aí, vocês acham que nesse conto tem duas histórias, tem uma história oculta? O que vocês acham, gente? Posso falar uma coisa? Pode. Desculpa. Acho sim, mas o que eu achei também bastante interessante é essa questão do enquadramento que o nome traz, né? Da gente ter que se enquadrar em cada questão que aparece nova, né, na nossa vida. Assim foi a história das meninas, assim é com a gente, né? Então eu fiquei pensando não só na questão do quadro, né? Mas a gente se enquadrar sempre em algo é difícil, né? Mas que traz assim de uma forma tão sutil, tão delicada e ao mesmo tempo de difícil entendimento, principalmente para a criança mais nova. Não sei se propriamente, né? Estou me fazendo entender ou se realmente tem a ver, mas isso me chamou muita atenção, esse enquadramento do padre e do agente se enquadrar. Muito bom, obrigado, viu, pela sua fala, e é o que diz no final do conto, né, ela diz exatamente isso, né, então seremos só nós duas, concluir, amável e tranquilizadora, essa parte que tão adulta que já não cabia mais naquele quadro, né, é exatamente isso que você está falando, né, gostei muito dessa sua fala, e, bom, estou vendo aqui no chat também, o pessoal compartilhando, né, Juliana diz assim, acho que tem duas histórias, tanto das meninas, família, quanto a história que elas faziam quando brincavam de quadro, muito legal isso também. Adriana, acho que tem a história oculta sobre o bebê, que por ser dolorosa, a autora optou por não falar sobre, legal. Tem muita, a Mariana diz assim, tem muita subjetividade e isso é muito legal, porque nos dá a possibilidade de criar essa outra história. Muito bom isso, porque é o que o Piglia vai dizer na segunda tese dele. O conto, que aí ele vai diferenciar o conto clássico para o conto moderno, contemporâneo, né? Que o final, o conto moderno, o final fica meio aberto, né? Cabe ao leitor dar um fechamento, né, para a história.
O Gabi, Ó, só complementando aqui, né? Tem essa parte do conto moderno. Depois, quem quiser se aprofundar também nisso, tem o Júlio Cortázar, num ensaio dele chamado Valise de Cronópio. Ele dá uma definição bem legal de conto, né? Que o conto é como se fosse uma luta de boxe, né? Que ele precisa ter um nocaute final para que você possa expandir os limites dele, né? E aí talvez você consiga, talvez, acessar essa segunda história oculta dele, que ele proporciona, né? Então isso é interessante também para a gente colocar, porque às vezes a questão do bebê é o que estava subentendido ali, que nem uma galera estava comentando ali no chat, tá? Só para... ótimo. Assim, a primeira interpretação que eu fiz ia mais para esse caminho das duas histórias ser assim. Uma das meninas que brincam, né, de representar o que elas estão vendo no quadro, e a outra, a história do bebê, né? Mas é que essa história do bebê configura toda uma mudança, né, numa dinâmica familiar ali, né? Começar pela própria mudança do quarto, né? Ou então, mas traz também essa questão do amadurecimento, né? E do fato que a narradora, né, que é uma das crianças que está contando a história, ela termina um final meio assim, é quase como se não desse mais para brincar, porque, enfim, cresceu, né, amadureceu, e essa brincadeira já passou, né, uma coisa de criança, assim. Então, eu li mais ou menos dessa forma, e eu acho que o Piglia apresenta ferramentas, assim, bem interessantes para a gente poder ler o conto de uma maneira diferente, né. Deixa eu ver o comentário da Kelly aqui. Na análise de obra, treinamos o olhar para observar os detalhes, como a técnica, planos, né? Comparando com o texto, vendo o enquadramento da história com fatos, o tempo. Muito interessante também. Gostei muito da participação de vocês, viu, gente? Fiquei muito feliz que vocês participaram, falando a impressão de vocês. Era mais ou menos isso que eu queria falar mesmo. Eu só vou ler a segunda tese aqui para ficar bem claro essa diferença entre o conto clássico e o conto moderno, né? Bom, segunda tese, a história oculta é a chave de leitura da forma do conto e suas variações. O autor explica que a versão moderna do conto descarta o final surpresa, relata duas histórias como se fossem uma e trabalha a tensão entre elas, sem nunca solucioná-la. Vocês vão ver ao longo dos outros contos que isso está muito presente, né? O autor tensionar duas histórias, né? E isso é muito, muito interessante de se manter atento, né? De observar. As múltiplas possibilidades de um final são encarregadas de dar sentido a esta forma narrativa. Para além do desfecho escolhido pelo escritor, o interessante é que o leitor deve desdobrar-se para resolver a história. Que é o que a gente acabou de fazer aqui, né? Tipo, a gente que foi aí tentando interpretar, né? E tivemos, assim, diferentes interpretações desse conto. Então, foi mais ou menos isso que eu planejei para contar para vocês, para compartilhar. E queria deixar um próximo slide, que é um vídeo da Noemi Jaffe, que ela vai dar dicas de escrita, né? Então, recomendo também vocês seguirem Instagram, tudo isso da Noemi Jaffe, que acho que ela dá umas dicas muito valiosas para melhorar a produção literária de vocês, dos estudantes, melhorar, vai ajudar muito, né? Samir, se você puder passar o videozinho. Vou passar. A Lucinéia colocou um comentário bem bacana aqui, se você puder ir lendo enquanto eu vou mudando o slide aqui, só um minutinho. Eu vou ler aqui, então, o comentário dela. Tá. Ela diz assim, o exercício de ouvir o conto sem olhar a obra nos permite criar um imaginário que vai além da obra, um misto entre o texto, contexto e a obra. Olhar a obra depois traz um clarear sobre o texto. Esse, no caso. Isso é perfeito, é isso que eu queria tentar falar aqui para vocês, que a narrativa, ela meio que acontece paralela ao quadro, né? Então, a narrativa não depende do quadro, né? Igual eu disse, o nome do quadro sequer aparece no texto, né? Ou o nome do artista. Então, talvez ter esse olhar na hora de criar a narrativa de vocês, na hora de escrever o conto, né? Que não precisa necessariamente
tá ali o nome da obra ou o nome do artista, né, da artista, enfim. Eu acho que isso vai deixar um texto mais rico, mais interessante, viu? E também para justamente fazer esse exercício, né, de depois de ler o texto, ver a obra, olhar o texto, que aí você vai encontrar algumas coisinhas ou na obra ou no texto que vai deixar mais rica, né, mais interessante a interpretação, a análise, tudo isso. Espera aí só um minutinho, viu, Gabriel? Tá. Rapidão. Tem mais um comentário ali. Tem, da Gisélia. Gisélia Machado. Ixi. Tá falando que ela tá lendo o livro da Carla Madeira, que parece muito que foi que o Gabs disse, né? Que parecem duas histórias diferentes, aos poucos vão se entrelaçando. Só para acrescentar também um ponto interessante, né? Quando a gente fala assim de enquadramento, né? Esquecer assim que a gente pensa na questão da fotografia, né? Que é a ideia do retrato do momento, né? E às vezes a contemplação da obra ela perpassa por esse enquadramento da emoção, né? Então, às vezes, as duas histórias elas são um complexo da emoção, desse impacto do amadurecimento. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Sobre de como retratar essa forte emoção que elas têm, mas ao mesmo tempo na perspectiva de uma criança, né? Que às vezes não entende a dor de uma maneira tão grande, né? Achei bem legal. A Sara fez um comentário aqui, perguntou se eu já li o conto da Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol. Não conheço. Maravilhoso, hein? Obrigado pela recomendação. Vou ler, vou ir atrás. Gente, eu vou aproveitar aqui para dizer também que eu estou como professor nas turmas, né? Então, se quiserem mandar um e-mail, assim, conversar, se quiserem pedir para eu ler os textos de vocês e dar alguma opinião, né? Pô, sintam-se à vontade, viu? Podem me escrever, a gente troca figurinha, bem legal, viu? E vou dizer que ele é um leitor minucioso, viu, gente? Eu posso dizer que todos os textos do Descobrir-se Autor, todos os textos do Revelar-se Autor desses últimos 2 anos, ele comentar, dá uma lida nesse texto aqui do meu lado ali, né? Esse texto está muito bom, né? Ou até o contrário também, tem que avisar a escola, o professor. Não, inclusive, os próprios... Eu estava lendo, né, as atividades, né, que vocês enviaram, tudo, uns textos muito legais, umas impressões muito boas, tanto das obras de arte, quanto dos contos também. Eu acho que estamos caminhando, assim, muito para um caminho muito legal mesmo, gente. Gente, eu estou enrolando aqui, porque o arquivo... o arquivo deu problema do vídeo. Você tem ele online para eu tentar compartilhar na tela? Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Não, o arquivo travou o vídeo. Eu tentei já várias vezes. Eu estou tentando abrir o original aqui no online também. Vamos ver se eu consigo. Quer que eu tente compartilhar aqui? Pode ser. Peraí, então deixa eu parar de compartilhar. Amir, coloca o link que a gente acessa, é mais fácil, aí não trava. Pode ser também, Bom. É que é um videozinho de 1 minuto, viu, gente? Também Rios. Tá, bom, estamos aqui. Opa. Testa aí, vamos ver. Aí vai. Bom, acho que agora vai. Testa aí, vamos ver. Só tem que liberar o som, né? Tá sem som? Tá. Putz. Tá. Peraí, então. Bom, eu vou deixar, para a gente ir tocando, eu vou procurar o link aqui. Meu, também, minha internet tá travando aqui. É um vídeo do TikTok, viu, gente? Mas dá para ver, eu acho, sem precisar criar conta nem nada, viu? Essa geração TikTok, viu? Querendo impor pra gente essa... Estou tentando ainda, né, atualizar meu Orkut, você vai falar de TikTok, poxa. Bom, é um videozinho de 1 minuto. Quem puder... Deixa eu tentar abrir aqui também, que aí eu compartilho a minha tela. Legal, boa, Samir. Deixa eu tentar no meu.
compartilhar. Vamos ver se dá certo. Quando você está escrevendo um Boa. texto literário, você costuma pensar naquelas rubricas que a gente coloca depois da fala de alguém, do tipo, fulano disse, Joana exclamou, João perguntou, mas a gente precisa pensar nele, sabia? Porque se a pessoa disse, é claro que ela disse, então você não precisa dizer que ela disse. Que tal a gente usar, por exemplo, alguns detalhes do tipo, você vai comigo? Joana amarrava os cordões do sapato. Você vai naquela festa? Enquanto alisava as sobrancelhas, alguma coisa assim, algum detalhe que está acontecendo na vida daquela pessoa. E uma coisa que eu detesto é quando a gente inverte, em vez de dizer ele disse, disse ele, que é uma coisa muito artificial, muito formal. Para que essa inversão? É só um embelezamento, assim, uma ornamentação que eu acho desnecessária. Cuidado também com esses verbos exclamou, retrucou e, sei lá, tem mais um monte de verbos assim que a gente nunca usa e que deixam o texto bastante artificial. Então, presta atenção nessas rubricas, faz com que as coisas fiquem mais verossímeis, mais naturais, mais genuínas. Boa. E assim, se vocês verem nesse próprio conto, tem exatamente isso que ela está falando, ó. Deixa eu ver, eu até tinha grifado um trecho. Quando estão falando do bebê, né? Que ela diz assim, por quê? Perguntei batendo o queixo, né? Olha que legal, é exatamente isso que a Noemi está falando, né? Outro trecho que eu achei muito legal, que não tem muito a ver com isso, mas que eu achei bonito também, a maneira como ela escreve, que é assim, ó. A caçula, nascida quando eu tentava moldar os complicados sons entre meus lábios. Isso é tão bonito, né? Porque ela poderia muito bem dizer, tipo assim, nascida quando eu aprendi a falar, mas olha o jeito que ela decidiu falar isso, né? Então, tudo isso ajuda a enriquecer muito o texto, né? Incrível. Eu até comentei, quando o Gabriel me apresentou esse vídeo, eu lembrei na escrita acadêmica, que também tem esse requinte também de às vezes querer. E tem uma palavra que do nada virou moda, que é a palavra destarte. Então, às vezes, a pessoa lá escrevendo para segundo tal autor, tal. Aí, em vez da pessoa colocar dessa forma, desse modo, contudo, sei lá, destart, tarará, tarará, sabe? Esses requintes que perdem um pouco a naturalidade do texto, né? Isso. E aí é que é curioso, para finalizar o encontro, não, fica aí, Gabriel, ainda não. Vamos fazer o seu desfecho. Parece que eu já estou mudando de assunto, né? Dando continuidade, mas não. Mas o curioso, quem aqui já teve essa experiência de trabalhar produções literárias com os estudantes, tem esse lado também de, às vezes, querer escrever bonito, mas, curiosamente, aqueles estudantes que estão escrevendo, muitos pela primeira vez, o texto é direto até demais, né? É o movimento inverso, né? Aquele texto natural até demais. E aí, cabe ao professor mediando mostrar o legal de trabalhar com figuras de linguagem, como o Gabriel usou exemplos da própria autora no texto, né, Adriana, né? O quanto dá para você trabalhar com elementos, né, visuais, né? E esse ano o elemento visual vai estar muito pode e deve estar muito presente nos textos, né? Que valorizam, né, a fabulação, a imaginação, a gente ter referências ao fazer essa leitura, né? Então, reforça a dica, né? A Noemi Jaffe tem muitos livros falando sobre a escrita, né? Uma autora contemporânea muito relevante nesse ponto e muito acessível, né? Ela consegue, né, transitar assim entre ter o campo acadêmico, né, mais teórico, mas chegar num público mais global, digamos assim, porque ela tem uma linguagem bem tranquila, né, para ser lida, e o Instagram, as redes dela, né, ela vai dando outras dicas sobre escrita, né? Fala, Rafael. Então, tem um ponto importante aqui, né, para a gente falar, porque assim, essa questão de redundância, né, na hora da escrita, da escrever bem, sobre a naturalidade, né, que é importante pensar dentro de um conto, principalmente para quem está nesse processo de escrita, que nada no conto é gratuito, né, porque essa questão do supérfluo é que vai ser ligada para o romance, né, o Samir e o Gabriel já me conhece, sabe que eu sou um entusiasta dos clássicos de romance, principalmente, né, porque tem essa questão de definir personalidades, definir contexto, mas dentro do conto, né, legal
para se pensar com essa questão da imagem, como nada é gratuito na imagem, tudo é simbólico, né? Tudo às vezes acaba representando outras coisas. No conto, mesmo a naturalidade, ela também é definitória. Então, assim, mesmo buscando uma fala do cotidiano, nada daquilo tende a não ser gratuito, tende a ser gratuito, né? Então, a gente pensar nesse ponto, nessa condensação, que isso é importante também, porque mesmo sendo um verbo muito natural, ele está ali expressando uma gama de emoções, né? E tem essa função também de trazer outras atmosferas, porque o conto é muito sobre criar essa atmosfera e fazer essa reflexão. É interessante também pensar, porque às vezes o quadro também é isso, é sobre uma impressão que você cria, sobre uma atmosfera que ele fala sobre você mesmo. E esse conto, por exemplo, o quadro mesmo vai nesse sentido, né? De criar essa atmosfera, essa impressão do vasto, do que faz a gente olhar para dentro, e o conto também vai nessa mesma configuração. E aí o legal da leitura dos contos, esses elementos que a gente tentou trazer hoje aqui, tentou não, o Gabriel trouxe, né? Quem tenta aqui sou eu, né? O estagiário já está pronto aí para o mundo. Mas é interessante ter essa referência, né? Primeiro, a atividade 2 que a gente colocou no curso, né? Mostrar a diferença de obras, cada um escolheu um quadro, bem diferentes um do outro, e escolheram caminhos diferentes para constituir esses contos, né? E aí essa ideia, esse jogo de linguagens que o Gabriel trouxe no sobre telas, né? Isso que é legal, porque o que a gente não quer, a não ser que a pessoa consiga com muita habilidade construir uma teia literária ali, né? Uma escrita literária, é meramente um comentário sobre uma obra. Isso acontece, gente. Todo ano a gente recebe muitos textos, por exemplo, só o Revelar-se Autor, a gente recebeu mais de 200 textos o ano passado, né? Então, a chance, a linha tênue, né, entre um texto construído de uma forma literária e um texto mais opinativo, às vezes é muito estreita essa relação. Então, vinha textos assim, eu amo a obra desse autor por causa disso, disso e disso, e o texto está bem escrito, só que tinha um potencial para ir além daquilo, né, o autor que fez aquele texto. Por isso que esse curso a gente reforça esses elementos. Aí, só para, antes de voltar nos slides finais, né, que faltam só acho que 2 ou 3 slides para o encontro de hoje, antes de qualquer coisa, primeiro, né, vou pedir, fique até o final, não estou te despedindo não, viu, Gabriel, mas agradecer demais, Gabriel, por ter, né, topado, né, vir participar do encontro hoje. É um grande amigo, assim, né, esses 2 anos que ele está lá, e momentos difíceis, inclusive, né, por exemplo, na frente da El, né, para dar toda a força aí. Peraí, Samir, volta um pouquinho o agradecimento, que você está cortando a sua fala. Tá, é que acho que tinha um microfone aberto, eu desativei. Bom, eu falei que um grande parceiro nesses 2 anos, né, que está lá comigo, muitas ideias, falou, Gabriel, o que você acha de fazer isso para o curso? Aquela pessoa que está, né, sempre ativa, é um apaixonado por leitura, por literatura, e isso ajuda muito nesse trabalho. Foi quase no passado já, porque ele vai ficar conosco até junho, só o contrato do estágio só vai até o meio do ano, e aí agora está pronto para voar, né, outros voos aí, outras empreitadas, né, ou na educação, ou qualquer outra área, né, você tem um futuro gigantesco aí, espero que tenha sido muito proveitoso esse tempo muscular também, Gabriel. Obrigado, Samir. E assim, é quietão, gente, ele nem dá bom dia para as pessoas direito lá, porque ele é muito quieto, né, e aí hoje ele falando, eu tenho que mostrar esse vídeo de hoje para o meu setor inteiro lá, para ver, o menino fala pra caramba. Valeu, Gabriel. Fala muito bem. Obrigado, Samir. E obrigado a todo mundo que está aqui, né? Espero que o que eu trouxe ajude, inspire vocês, né? É isso, gente. Obrigado, viu? Valeu, mas fica aí, não é para ir embora, não. Não, vou acompanhar até o final, pode deixar. Gente, antes de qualquer coisa, hoje ele não tem aula, porque ele estuda à noite, né? Mas hoje ele não tem aula, não está cabulando, viu? É isso. Mas é isso. Bom, e legal, viu, Gabriel? Bom, e todo o sucesso do mundo, esperamos não perder seu contato aí, continue por perto, e quem sabe traga boas novas, tô atuando em tal área. Ele gosta muito de revisão, né? Como ele mesmo disse, se vocês forem olhar o Descobrir-se Autor, vai estar lá. O nome dele, Revisor, é um dos revisores dos nossos livros, né? Parabéns por tudo. Bom, aí eu só ia, antes de eu entrar nos slides finais, né?
comentar que a gente, obviamente, o livro desse ano a gente está falando de para as produções serem poesias ou contos. Então, obviamente, a gente, como o Gabriel mesmo trouxe hoje, né? O Rafael também trouxe uma referência do Júlio Cortázar, né? Falando, né, sobre a ideia, né, o conceito do conto. Obviamente, a gente está trazendo para vocês, professores, né, as referências, a identidade, como se constitui o gênero, né? Não estamos pedindo para transpor isso para os estudantes. Então, você está lá com o seu sexto B, a turma lá da EL, e fica começando a explicar a teoria do conto, ou explicar, né, de uma forma, né, aprofundada nesse momento os elementos dos gêneros textuais. Porque, curiosamente, né, isso, com a EL, a gente tem essa experiência, né, de tentar qualificar a apresentação dos autores, e na sala de leitura, idem, né? Quando a gente tem um trabalho com os estudantes, né, de formação do comportamento leitor, de ampliar o repertório cultural dos estudantes, a gente vai transitar por inúmeros gêneros literários, né? É fábula, é poema, cantigas, romance, né, dramaturgia, etc. e tal. Só que a gente não vai ficar se aprofundando, olha, esse aqui é um poema, nananana, explicando as métricas do poema, né? Ou o caso dos gêneros textuais, idem. Os estudantes, naturalmente, nessa formação leitora, eles vão se apropriando dos gêneros literários, né? E, obviamente, com a formação, com as aulas de língua portuguesa, eles vão ter momentos também para se aprofundar nos gêneros, né? É diferente das aulas de sala de leitura ou aulas de projeto, porque corre-se um risco muito grande de acontecer algo muito parecido com o que acontece, infelizmente, com a gramática normativa, né? De se tornar algo tão explicado, assim, né, metodicamente pelo professor, que às vezes até distancia, e a gramática é importantíssima, nenhum de nós aqui vai falar que não, né? Mas se tornar algo utilitarista, digamos assim, né, de a forma como é apresentada. Então, só reforçando, muito do que nós estamos apresentando aqui é para dar disparadores para vocês, professores, enquanto autores, né, quando forem pensar nos textos que forem desenvolver, e também para pensarem nas formas de mediação com os estudantes. Opa, para ampliar o repertório deles, eu vou mostrar os recursos estilísticos desse autor, mas sem precisar ficar falando de recursos estilísticos, né? Apresentar, olha que poético, que bonito. Vocês não acharam que ficou bonito esse verso desse autor? A gente tem outros caminhos para fazer essa mediação, trazendo a teoria, obviamente, porque a gente é muito amparado pelas nossas referências teóricas, mas facilitando esse acesso para os estudantes, tornando prazeroso, que eles gostem daquilo, né? Então, é sempre bom falar que esse elemento da marca da autoria vai perpassar essa teoria que nós vamos apresentando e outros que vocês vão tendo ao longo da vida, né? Mas a gente pensar na mediação também nesse aspecto, né? A gente é mediador o tempo todo, né? Mas tem um conceito que é usado muito na ciência, né? Que é a ideia da vulgarização. Tem gente que acha muito pesada essa palavra, né? A vulgarização nós, professores, somos vulgarizadores, né? Curiosamente, né? Porque a gente pega a teoria, pega a ciência e torna ela acessível, né? Aí tem esse termo, né? Que é muito usado na ciência mesmo, da vulgarização dos saberes, né? Duas profissões que fazem muito isso, a vulgarização dos saberes, são os jornalistas, que o jornalista é a mesma coisa, ele vai estudar um assunto e tornar ele acessível para o leitor, para o telespectador, etc. e tal, né? E o professor. O professor é um vulgarizador, nós somos vulgares, a gente tem que tornar acessível aquele conhecimento para as pessoas, né? E isso é uma tarefa dificílima. Só uma operação intelectual, como professor, que eu interpreto que o professor é um intelectual, que consegue fazer algo tão complexo, né? De lapidar, né, de uma forma que torne acessível, prazeroso, interessante para o estudante aquilo que está sendo ensinado, né? Bom, então, fica, para quem, eu digo, tem gente que eu estou falando, é óbvio isso, né, Samir, mas como tem gente que é primeiro ano aqui conosco, fala, meu Deus, então, peraí, eu vou ter que pegar uma hora inteira falar de teoria do conto com os estudantes, para eles entenderem que tem caminhos diferentes. Não, isso são elementos que são chaves que podem facilitar a mediação de vocês e, consequentemente, quando os estudantes forem escrever, você ali juntinho, dando pitacos, dando sugestões, essas referências teóricas podem ajudar na qualificação do texto, que é isso que a gente quer, né? Pensar
primeiro que o estudante construa sua marca autoral, use a sua criatividade, coloque ela no papel e, consequentemente, né, o professor contribua nessa produção literária. E por que eu estou dizendo isso também, né? Todo ano eu falo isso, desculpa quem já participou dos cursos anteriores, né? A gente tem experiências com produções autorais, desde aquele professor purista, que fala, não, aqui o aluno escreveu, quem sou eu para mexer no texto do aluno? Não, é a produção dele, vocês têm que engolir do jeito que ele fez. E aí, às vezes, o texto está com problema de concordância, poderia ter sido melhorado, erros até ortográficos, às vezes. Não, mas o aluno fez. Eu falo, mas então o professor, né, tipo, tá ali, entre as, tá ali para quê, né? Só, tipo, escreve aí e faz o que você quiser e tá bom. Mas também tem o lado, tem os extremos, né? Tem também o professor intervencionista, que é aquele que o estudante fez, dá aqui seu texto. Aí o professor quer reescrever o texto do estudante. A gente não quer nenhuma das duas coisas, né? Nem o blasé que deixa solto e nem aquele intervencionista. A gente quer um trabalho de mediação, né? Uma construção. E os estudantes estão em formação. Nós estamos, né? Quando a gente participa de um curso e muitos aqui tiveram já essa experiência de participar de uma oficina de escrita literária. O primeiro texto que a gente... Eu lembro no curso que o Marcelino Freire deu para nós na pandemia, né, 2020, que a gente era mó inseguro para apresentar o texto para o Marcelino, né? Poxa, e agora, né? Para nós é a mesma coisa, né? A gente tem esse processo de construção e a gente quer sugestões no nosso texto. Poxa, eu quero melhorar, eu quero, né, ver se faz sentido aquilo que eu estou escrevendo, eu estou tornando público a minha autoria, a minha marca autoral, né? Bom, deixa eu só pôr os slides finais aqui. É uma criação colaborativa, né? Às vezes. E uma coisa não restringe a outra. É importante a gente pensar nisso, né? Que é através dessa mediação que a gente vai descobrir, por exemplo, futuros Marcelino Freires dentro da nossa rede, sem dosar, mas ao mesmo tempo direcionar, encaminhar, né? Lapidar, né? Que seria melhor, né? Pensando em joias, né? Exato, lapidar, eu adoro, uso toda hora. Meu Deus, como é o nome daquela escritora novinha, meu Deus, que tem na nossa rede? Não, eu esqueci o nome dela, mas alguém talvez lembre. Não, muito nova, ela tem menos de 40 anos, fácil, né? Que ela participou dos cursos, das oficinas do Marcelino Freire, né? Bem no começo. Aline Bey. Aline Bey, ela mesmo. Gente, esse horário minha memória já não tá grande coisa. Aí o pessoal, daqui a pouco o Gabriel e o Rafael denunciam, não, de manhã ele também não tem memória nenhuma. Bom, a Aline Bey, ela mesmo, se for pegar as trajetórias dela, ela participou de muitas oficinas criativas, inclusive com Marcelino Freire, né? E hoje em dia é uma das escritoras mais renomadas dessa literatura contemporânea, né? Bom, por falar tudo aquilo que eu estava comentando, né, de não tornar complexo para o estudante, não significa que nós, professores, não temos que ter conscientes os elementos padrões numa narrativa. E se a gente pegar o texto que o Gabriel leu, está muito presente, né? A ideia do pente. Isso aqui também é uma vulgarização. Quando a gente fala pente, é uma forma de não esquecer, né? Os elementos que constroem o personagem, o enredo da história, o espaço, o narrador e o tempo. Então, se a gente for construir mesmo um conto curto, esses elementos vão estar presentes. De uma forma mais aprofundada ou menos aprofundada, mais complexa ou menos complexa, mas eles vão estar presentes, né? A construção de um personagem, às vezes, fala, não, eu preciso de capítulos para construir o personagem, as contradições dele, né? A jornada dele. Um conto curto é o exemplo que o Gabriel leu. Dá para a gente construir elementos de um personagem em fragmentos, né? Quando o texto está bem construído, a gente consegue detectar essas marcas dos elementos da narrativa, né? Então, quando a gente pensa em contos, mesmo em crônicas, não vamos esquecer do pente, né? Vamos andar com o pente junto, porque quando o estudante construir o texto, é legal perceber, poxa, será essa história se passa onde? Né? Será que está bem construído essa delimitação de tempo, de espaço, por exemplo? Né? O narrador em primeira ou segunda ou terceira pessoa está muito bem evidenciado? Então, são elementos que não vão estar tão evidentes para o estudante, talvez não estejam, ou pode ser que já estejam, mas que o professor pode ir contribuir. Isso não é intervir no texto, muito pelo contrário, é ajudar no aprimoramento, na lapidação dessa escrita, né? Por fim, ao descobrir-se autor, a gente solicita, orienta, que os textos sejam feitos em produções coletivas. Quando veio essa ideia das produções coletivas, teve um motivo. Eu lembro que o Castor dizia lá nos primeiros anos do livro, né?
cada vez mais vinham muitos textos e a gente tinha que excluir muita gente do livro, infelizmente, né? Porque era um livro pequeno para muitas produções, né? E aí a gente teve a ideia, certo momento, de falar, poxa, e se a gente favorecer a escrita coletiva, né? Claro que tem prós e contras, todas as escolhas, né? Por um lado, né, perde esse lado individual, a marca autoral singular do autor, né? Por outro lado, a gente está trabalhando com estudantes que estão em processo de construção, a ideia do descobrir-se, né? Processo de construção das suas marcas autorais. Talvez para aqueles que é a primeira vez que estão escrevendo, talvez uma escrita coletiva até seja interessante se trabalhar. E aí, no próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre sugestões para trabalhar uma boa escrita coletiva, né? Tem várias oficinas, vários autores que vão falar sobre isso também, né? Mas, para a EL, tem algumas coisas que são muito fundamentais, né? Pensar na ideia de academia, antes de tudo, né? Que é um espaço de convivência, um espaço de não competição, de recepção, de disponibilidade e proximidade. Então, alguns tabus vão sendo quebrados nesse encontro coletivo, né? Poder compartilhar com o outro minhas ideias, poder apresentar o que eu escrevi. Então, às vezes um estudante vai começar o texto, o outro vai ajudando a construir junto. O professor pode até ser um escriba. Às vezes é uma estratégia utilizada. Vamos construir juntos esse texto? E agora, como continua? Como a gente pode melhorar ele? Né? E compartilhar essas experiências. Isso para nós vale muito mais do que o livro, sinceramente. Essa construção de uma convivência entre eles, de troca de experiências, de escuta, de ideias florescendo, de troca de olhares literários, né? Nossa, o autor que eu gosto muito, meu amigo literário, ele escreveu sobre esse tema, né? Então vamos falar sobre ele também, né? E aí algumas ideias, né? Para essa que é sugestões que a gente deixa para os professores, mas que cheguem nos estudantes, né? Ter a ideia do caderno de notas, ou mesmo que seja o celular, fora da escola, né? Vamos tentar evitar as telas na escola, é muito importante isso, mas tem o bom uso das telas também, né? Quantos estudantes anotam nos aplicativos deles lá, né, de escrita, eles escrevem no digital, né, mas a escrita manual ainda não pode se perder, né, o caderninho, eu adoro ganhar de presente um caderninho de anotação, né, quando não tem linhas, né, sem pauta nenhuma, melhor ainda, tem gente que me acha louco por isso. Bom, trabalhar com tópico, com lista, porque as ideias vêm, isso que é legal, né, trabalhar isso com eles, como as ideias vêm, e a gente precisa anotar para não perder essas ideias e para, em algum momento, aprofundá-la. Às vezes a ideia fica guardada numa gaveta por anos, mas em algum momento retomar. Isso é legal, né? Dá vida isso, vai muito além do escritor literário, né? Compartilhar textos escritos, né? Então são sugestões que a gente deixa para pensar, para começar esse trabalho de autoria coletiva. Por fim, mas não menos importante, só deixar uma epígrafe do Ítalo Calvino, nesse livro maravilhoso. Deixa eu só aumentar minha tela aqui. Eu tenho medo de aumentar a tela e desconfigurar igual da outra vez, né? Mas esse livro eu já citei até num curso do ano passado de contação de histórias, né? O 6 Propostas para o Próximo Milênio, que é um livro curioso, porque é um livro que só tem 5 propostas. A sexta ele acabou não escrevendo, né? O Ítalo Calvino, né? Mas aí tem uma citação muito, muito interessante, que é assim, e aí tem, dentro desse tema de escrita criativa e sua relação com o repertório, né? Quem somos nós? Quem é cada um de nós, se não uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos. Travou aí, tem que ler de novo. Poxa vida. Será que dá para ouvir agora? Sim. Tá valendo tão bem. Bom, vou ler rapidinho, então. Quem somos nós? Quem é cada um de nós, se não uma combinatória de experiências, de informações, de leitura, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. Então, deixo esse trecho lindo, né, do Ítalo Calvino para que fique como, né, mensagem para vocês. Cada um de vocês é um tesouro, cada um de nossos estudantes é um tesouro com N ideias, N histórias para contar,
e a gente pode trabalhar isso, né? Eu acho que a ideia desse curso, e vai muito além da publicação, publicar é um detalhe, sair no livro é um detalhe, mas vamos incentivar termos escritores, né? Trabalhar as múltiplas linguagens para expressão autoral, né? Que eles sejam autores na vida deles, né? E isso é um elemento muito forte, que está no currículo da cidade, inclusive, essa ideia de autoria, para além de um texto publicado, mas sermos protagonistas, né? E isso é um elemento muito presente na EL, tá bom? Ufa! Bom, quero agradecer demais, mais uma vez, o Rafael, querido parceiro, o Gabriel, e o próximo encontro a gente vai aprofundar um pouquinho mais essas dicas, entre aspas, né? Que vamos tentar ir além das dicas, né? Mas falar um pouquinho sobre a importância da escrita e como pode ser trabalhado no dia a dia na escola, tá bom? Gente, bom descanso, boa quinta, boa sexta, estamos quase finalizando a semana, né? Que bom, né? Semana curta é bom, né? E é isso, vou parar a gravação, se alguém quiser fazer algum comentário depois, só avisar, mas retomamos então na semana que vem. Oi, pode falar, Mariana, por favor. Será que foi sem querer? Ai, foi errado, desculpa. Não Eu ia tem mandar um problema. tchauzinho só. Mariana foi com a turma dela na Pinacoteca semana passada, né? Espero que tenha despertado ideias boas para a turma aí. Gente, obrigado, viu? Até o nosso próximo encontro.